Vamos agora conversar ao vivo com o professor Ivonildo Rego, que está para ser conduzido à direção do Instituto Metrópole Digital. E nós vamos falar um pouco agora, professor, sobre esse projeto. Hoje existe uma expectativa que, através também do Metrópole Digital, Natal comece a se tornar um tipo de referência na criação de programas, principalmente em relação a software público? Sem dúvida, esse é o objetivo. Qual é a meta principal do Metrópole Digital? É criar no estado do Rio Grande do Norte um polo tecnológico na área de informática, que é uma indústria que depende essencialmente do conhecimento. Você precisa de baixos investimentos, mas fortes investimentos em recursos humanos. E é exatamente o que o projeto faz. Ele pega o jovem de 14 a 18 anos. Nós estamos, a primeira turma de 1.200 alunos, selecionamos na Grande Natal. Eles passam um ano na universidade, 1 ano e meio, estudando informática, Lean, inglês, produção de texto, cidadania. E depois, dentro do projeto, nós criamos o curso de Engenharia de Software, que é um curso de graduação que está formando engenheiro na área de software. Além do mais, nós já tínhamos os cursos de graduação em Ciência da Computação, Engenharia de Computação, mestrado e doutorado nessa área. E nós já tínhamos também uma experiência de incubar empresas. Quer dizer, a empresa que a gente cria dentro da universidade, depois, quando ela se consolida, ela vai para o mercado. Nós já temos algumas, especialmente na experiência na área de petróleo e gás. Então, o Metrópole junta toda uma história de competência que a universidade tem na área, reuniu na área de tecnologia da informação, que agora a gente potencializa mais isso ainda, formando as pessoas e gerando empresas, né? São investimentos iniciais da ordem de 36 milhões de reais. São 2 prédios que estão sendo construídos no campus. O maior prédio do campus vai ser o principal edifício do projeto Metrópole Digital. E o que a gente quer é que naquele entorno ali da ponta do campus, do início do campus, onde começa a residência universitária, que é onde está sendo construído um dos prédios, naquela região de Potilândia, vire um grande polo de empresas na área de informática. Quer dizer, essencialmente, certamente daqui a alguns anos, vocês vão ouvir falar muito mais deste projeto. Professor, o senhor falou na primeira turma, já são 1.200 alunos selecionados em toda a região metropolitana. De que maneira esses alunos podem participar desse projeto? Olha, essa é uma boa informação, que nós vamos abrir agora um novo processo seletivo, eu creio que agora no mês de julho, a seleção deve ser em setembro. Qualquer aluno da faixa de 14 a 18 anos, de qualquer escola, ele se inscreve, é uma inscrição online na própria página do projeto. Nós vamos estar divulgando isso fortemente nas escolas, e a seleção desses alunos é feita pelo nosso Departamento de Psicologia. É um grupo que faz um processo seletivo que busca identificar entre os alunos aqueles que têm mais vocação para a área de tecnologia da informação. Então, na verdade, não é um programa social. Ele tem um aspecto social de dar essa questão digital, inclusão social, porque os alunos recebem uma bolsa. Potencial. Tem que ter potencial, exatamente. E nós estamos agora trabalhando no sentido de que já a partir dessa próxima turma, os alunos vão receber um diploma de técnico de nível médio também. Quer dizer, eles vão ter Quer dizer, você veja o seguinte, um jovem de 14 a 18 anos que estuda, que aprende o domínio da informática, mesmo se ele não siga a carreira da área de computação, isso vai ser extremamente importante para o futuro profissional dele. Seja ele vai ser um jornalista, um advogado, um médico, um engenheiro, seja o que ele venha escolher com relação ao futuro dele. Então é um projeto de inclusão social e de grande dimensão econômica. Quer dizer, certamente nós vamos gerar no estado do Rio Grande do Norte uma indústria cuja base é o conhecimento. Então nós vamos, quer dizer, esse é o caminho de saída, quer dizer, o estado predomina pelos commodities, né? Petróleo, fruticultura, camarão, tá? E aí nós estamos buscando abrir uma frente que é fundamental para o processo de desenvolvimento do estado. Professor, o senhor falou que foi criado o curso de Engenharia de Software logo em seguida. Há uma expectativa muito grande em torno desses alunos acabarem ingressando nesse curso? Ou isso fica a critério totalmente do aluno? Mas eles podem ingressar na engenharia de software, podem ingressar já nos cursos existentes de engenharia de computação, de ciência da computação. Nós temos um curso também da área de tecnologia da informação em Caicó. Quer dizer, ele pode fazer em outras instituições e retornar à universidade e fazer um mestrado e doutorado. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o produto das dissertações de mestrado, das teses de doutorado dos nossos alunos e buscar criar empresas a partir desses produtos na área de informática, baseado em experiência que nós já temos, empresas consolidadas, que já estão no mercado e atuando firmemente no mercado.
O senhor tocou num ponto que eu gostaria que poderíamos explorar, acho que poderíamos explorar mais, professor, que é o seguinte: se fala muito nessa questão de que o que é o desenvolvimento. Você tem produção de matéria-prima, você tem até a exportação, mas a produção de conhecimento é ainda um ponto falho no Nordeste. E o Metrópole, ele é esse caminho, talvez, de mudar essa perspectiva, como o senhor disse, sair um pouco mais dos commodities e começar a gerar conhecimento, gerar coisas que agregam valor ao desenvolvimento do Estado? Sem dúvida. E projeto semelhante, com muito sucesso, tem o Porto Digital em Pernambuco, né? Nós estamos seguindo mais ou menos esse caminho. O que nós agregamos a mais, que está na ideia inicial do deputado Rogério Marinho, foi essa questão dos jovens de 14 a 18 anos. Quer dizer, ou seja, de começar na base, de estimular as vocações, de descobrir os talentos e de dar todas as condições para esses talentos prosseguirem e, inclusive, virarem um empresário da área, né? O senhor fala que já são 10 empresas incubadas. Como é que é a expectativa do empresariado como um todo em relação ao projeto? Olha, o Estado tem uma pequena indústria ainda na área de informática. O que a gente quer é ampliar, porque o projeto está formando mais gente. Quer dizer, nós não queremos... As empresas que vão surgir não só são aquelas que a universidade está incubando. Nós estamos formando as pessoas e buscando criar um ambiente extremamente proativo para fazer crescer a indústria de informática do Estado como um todo. O projeto ele foi apresentado, tem sido discutido e acompanhado pelos empresários da área da informática, porque a informática tem uma carência imensa de formação do pessoal. E é uma área estruturante, ela é extremamente importante para todos os ramos do conhecimento. Eu vou dar um exemplo que nós já temos uma forte competência e estamos incubando uma dessas empresas para ampliar essa competência na área de software para a administração e a gestão pública. Os sistemas de informação da UFRN se transformaram numa referência nacional. Hoje, em torno de 14 universidades e mais 6 instituições federais estão recebendo os nossos sistemas. E aí começamos com a Polícia Federal, depois a Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Justiça, agora a Controladoria Geral da União e universidades do padrão da Universidade Federal da Bahia, Federal do Pará. E o que nós estamos fazendo? Estamos incubando empresas para pegar essa experiência nossa e criar um polo importante na área de software público, inclusive desenvolver esse sistema para o Estado, o município, e já estamos começando esse processo, no Estado com o Ministério Público e com a Secretaria Estadual da Educação. Já são os resultados do Metrópole Digital. Sem dúvida. É isso. Professor Ivonildo Rego, queremos agradecer aqui a sua presença ao Jornal da Tropical. Pois não, eu que agradeço o espaço, por essa oportunidade importante de mostrar um projeto dessa relevância para o Estado conhecer e poder participar e ajudar. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E nós ficamos por aqui, Jornal da Tropical de volta amanhã, às 1h20, logo após o Balanço Geral. Boa tarde, até lá. Uma boa tarde, até amanhã.